Então, à medida que as pessoas forem entrando, aí a gente começa. Então, agora sim, vamos começar o nosso webinar sobre mútuos conversíveis e safes, como negociar sua rodada early stage. Eu sou Frederico Rizzo, sou um dos fundadores do Basement. Basement, para quem não conhece, é uma plataforma de gestão e controle de cap tables e stock options. Nossa missão é criar um mundo com mais donos e donas. A gente acredita que um cap table diversificado é um dos grandes contribuidores aí para a redução das desigualdades, as pessoas terem equity, terem participação, é algo muito importante para redesenhar aí a distribuição de riqueza no mundo. Nós começamos lá atrás fazendo crowdfunding, foi assim que a gente aprendeu muito sobre os desafios de cap table e como permitir que os empreendedores tivessem um número grande de sócios, sejam colaboradores, investidores, advisors. A gente trabalha com empresas desde incorporação até estágios mais avançados. Vamos aí, em breve, eu espero, empresas pré-IPO na plataforma, mas o nosso foco realmente são empresas em trilhas de venture capital, em geral, empresas que estão próximo aí do seed para o Série A, é quando o empreendedor começa a ter uma necessidade muito mais forte de fazer esse cap table. Dentro desse universo, os mútuos e os safes têm um papel bem chave. No Brasil, ainda, a maioria das empresas acaba estendendo bastante as suas rodadas com a utilização desses contratos. Nós lançamos recentemente um material, um guia de mútuos, conversíveis e safes que estão aqui disponíveis no chat, e por isso convidamos dois especialistas, dois amigos também, que vêm se dedicando e fazendo um ótimo trabalho nesse estágio de seed capital no Brasil, dois fundos bem dedicados a esse estágio, os primeiros estágios de uma empresa. No nosso blog eu escrevi há não muito tempo a minha experiência captando investimento, mas é uma experiência muito mais voltada à captação com anjos e captação com uma base pulverizada, e aqui hoje a gente tem, e eu tenho o privilégio de mediar essa conversa com o Bruno e com o Marcelo, nessa experiência de captação com fundo, com investidores institucionais. Então, prazer, Marcelo e Bruno, ter aí. Muito obrigado por aceitar o convite. Marcelo é advogado aí pela PUC, meu conterrâneo do Rio Grande do Sul, com pós-graduação na URGS, na SPM, em Yale. É sócio cofundador da IBCID, como eu falei, um fundo, para quem não conhece, dedicado a empresas SaaS Early Stage, e é membro também de diversos comitês de governança lá no IBGC, de startups e scale-ups. O Bruno foi cofundador e CTO do Quecanto, que depois criou, né, dentro do Quecanto ainda, junto com seus sócios, eles criaram o Delivery Direto, que foi adquirido em 2019 pela Localweb. Ele é graduado em Ciência de Computação na USP, com MBA em Stanford, e é o cofundador e general partner do OneVC. Então, eu deixo um espaço para Marcelo e, na sequência, o Bruno se apresentarem, contarem um pouquinho aí do seu trabalho, um pouco da sua tese de investimento e experiência nos fundos, e aí a gente começa o diálogo aqui sobre o nosso tema. Legal. Boa noite, pessoal. Obrigado, Fred, Ricardo, pelo convite, ao Basement, pela oportunidade, ao Bruno pela parceria aí de compartilhar conhecimento sobre esse tema que é super relevante, é uma tomada de decisão no início da jornada dos empreendedores que vai influenciar de alguma forma no seu dia a dia. Então, o estado de consciência sobre as escolhas que são feitas em relação às ferramentas para captação de recursos e de investimentos, elas são muito importantes. Bom, falar um pouquinho sobre a IBCID. A IBCID é um fundo absolutamente focado em software as a service como objetivo de investimento, como sociedade-alvo, como a gente chama.
nós investimos no estágio seed, estamos operando desde 2017 aqui no Brasil. Tivemos um primeiro fundo de 40 milhões de reais, temos 10 investimentos nesse fundo específico. Agora, nos próximos dias, estamos colocando em operação o nosso próximo fundo, o segundo fundo, o Seed 2. Com a mesma tese, nós temos um time muito técnico, super focado nesse modelo de negócios em software as a service. Esse próximo fundo, ele tem o objetivo de trabalhar com uma captação de 150 milhões de reais, estamos bem encaminhados aí para esse objetivo, e a ideia é formar novamente um portfólio entre 10 e 15 empresas, com um ticket inicial para estágio seed em torno de 4 milhões de reais. Esse é o nosso cheque padrão para cheque de entrada, obviamente com uma flexibilidade para menos ou para mais, sempre importante. E, de um modo geral, além do capital, o que a gente busca justamente é trazer esse conhecimento específico do modelo de negócios, né? Especificamente a parte de aquisição de receita ou de clientes, estruturação de áreas de marketing, áreas de vendas, times de CS, são um componente importante para esse modelo de negócio. Nosso time traz um conhecimento coletivo que tem uma hipótese de contribuição importante para as empresas nas quais a gente investe. Legal. Bruno, está com você a bola aí. Fechado. Obrigado, Fred, aí, pelo convite. Acho que a gente se fala desde a época do crowdfunding, né? Bastante tempo acompanhando sua jornada e ajudando as startups, primeiro com crowdfunding, depois agora com estruturação e cap table. E Marcelo co-investindo aí na Swap. Falando de OneVC, a gente também é um fundo de seed stage, baseado na América Latina. A gente faz investimento mais no Brasil, mas a gente tem agora olhado bastante e vai anunciar o primeiro investimento no Chile, mas também México, Colômbia. O primeiro fundo a gente investiu no US, um fundo de 30 bilhões de dólares. A gente está caminhando para o segundo, que vai ser um fundo de 30 a 40 focado só em América Latina. Em termos de tese, a gente investe em tech, agnóstico a setor, mas SaaS e B2B é cerca de metade do portfólio, mas a gente também faz marketplace, logística, mobilidade, fintech, um pouco de tudo. Em termos de tese, de gosto de ser um fundo mais hands-on, com um portfólio mais concentrado para um seed fund, parecido com o ApeSeed, ajudando hands-on em 3 coisas: trazer capital, especialmente dos Estados Unidos. Quando a gente está liderando, a gente traz parceiros americanos. Segundo, atrair talento sênior. A gente contratou aí alguns co-founders, CTOs, tech leads, CEOs, CFOs para portfólio da nossa rede. E, por último, ajuda em produto, né? Seja ajuda operacional, então seja em produto, BizDev, estrutura de vendas, enfim, qualquer coisa que seja foco da startup no momento. Em termos de veículo, para adiantar rapidamente, a gente, para seed e pre-seed, geralmente a gente usa Safe. Quando tem alguém liderando com convertible mútuo, a gente segue. E em casos mais excepcionais, a gente faz rodadas precificadas, equity rounds, mas preferência um pouco mais por Safe. A gente vai falar um pouquinho depois do porquê. E em termos de outras coisas que acho que faltaram falar, acho que estamos em cheque entre 3 a 5 milhões de reais, podendo liderar, co-investir com outros fundos. Então, a gente não tem necessariamente uma preferência, mas quando a gente consegue liderar, a gente pode liderar. Ainda assim, geralmente compartilhando cheque aí com alguns parceiros, acho que a ABC foi um deles, que a gente liderou ano passado e foi uma rodada até com bastante fundos também americanos, né, Marcelo? Então, acho que é isso. Prazer aí, pessoal, em compartilhar um pouco aí do nossa vivência, um pouco também de ter feito deals no Vale, nesse primeiro fundo. Acho que foram quase metade dos deals que a gente fez foram com empresas que estavam levantando lá fora puramente, operando nos Estados Unidos. Então, talvez por isso a gente também tenha uma preferência por Safe. Maravilha, muito obrigado pelas introduções. A gente trabalhou na composição justamente desse painel, com uma experiência do Bruno, majoritariamente em estruturas offshore, do Marcelo, um foco maior aqui no Brasil, com uma estrutura de fundo também FIP, para a gente trazer essa diversidade aqui para a discussão.
vale dizer, fiquem à vontade para colocar perguntas aqui ao longo da apresentação. A gente, se não responder na hora, a gente vai guardando as dúvidas para um espaço que a gente vai ter aqui no final para troca com todos vocês. Eu acho que vale a pena a gente começar de um nível um pouquinho mais geral, vocês definindo assim, o que vocês entendem ou o que vocês veem hoje, na verdade, de uma rodada seed, né? O que é uma típica rodada seed? Vocês falaram mais do cheque de vocês, mas em geral tem outros fundos. Então, qual é o tamanho do cheque em geral? Qual é o valuation médio? Né? Ou, portanto, qual é a diluição em geral esperada nesses primeiros estágios? E acho que junto com isso, o que é necessário em termos de tração? Assim, o que é uma tração desejada para um estágio semente? Adoraria ouvir um pouco a opinião de vocês quanto a isso. Escolhendo quem começa em cada pergunta, Fred? Pode começar, Bruno. Tá bom. Então, acho que rodada seed, acho que tem que diferenciar primeiro por seed de seed. Geralmente, por seed é no PowerPoint, geralmente seed é quando já tem alguma atração. E mais recentemente começou-se a confundir muito os tamanhos de rodadas e nomenclaturas, mas ainda damos nomes aos bois. O jeito que a gente dá nome aos bois é pre-seed, pré-operacional, seed mais operacional, e aí tem super seed, que às vezes tem tamanho de Series A. Mas o que eu vejo que na média acelerou muito esse ano, talvez parecido com o começo de 2018, valuation subindo, competição por rodadas de interesse, fundos maiores descendo para investir no seed. Se você olhar dados da Sequoia, eles publicaram no Instagram outro dia, eles fazem mais seed que Series A. Então, seed está ficando com bastante interesse de todo mundo, os fundos descendo, mesmo fundos de growth descendo para Series A, fundos de Series A descendo para seed, o que causou um pouco de inchaço no tamanho do seed, e para manter um nível de diluição saudável para seed, que podemos falar de 12%, 15%, quando uma rodada maior, um pouco mais, 18%. Para manter esse nível saudável, significa que os valuations subiram para acompanhar e não prejudicar os fundadores. Então tem de tudo, acho que a resposta tem de tudo. Acho que quanto melhor o time fundador e a tese, mais competitivo será, e o preço é ditado pelo mercado. Acho que a gente pode falar de múltiplo de receita, precificação de seed, mas o fato é que é muito mais lei de oferta e procura, qualidade do time e da tese e competitividade dos investidores querendo acessar esses poucos empreendedores nos quais os fundos querem investir. E tamanho de rodada, para responder algo mais numérico, eu acho que a gente tem, com esse cheque padrão aí de 3 milhões de dólares, de reais, 4 milhões de reais, 5 milhões de reais, a gente tem pego algo que às vezes é metade da rodada, às vezes é menos que metade da rodada, então a gente está falando de uma rodada seed que cresceu muito tamanho, às vezes de 5 milhões de reais, às vezes de 10 milhões de reais. Aí, esses rodadas maiores existem, geralmente em empreendedores de segunda viagem, existem rodadas menores, muitas vezes existem, ou em mercados mais arriscados, ou em times fundadores que não têm experiência com o fundador, mas o range eu acho que é gigante. Você pode ver uma rodada de 1 milhão de reais, pode ver uma rodada de 10 milhões de reais, e acho que o valuation, não sei se vale a pena discutir aqui, porque eu acho que para o Series A, para o B, para o C, ele começa a ficar mais em cima de dados e múltiplos de receita e múltiplos de receita líquida, mas quando é super early é mais, acho que a lei de oferta e procura e competição da rodada em si. Legal, Marcelo, teria alguma, no caso de vocês, existe algum tipo de tração mínima esperada ou também é isso? Vai ditar muito mais o time fundador, o tamanho do mercado do que alguma tração específica? Acho que time é um aspecto que está sempre em análise de forma super importante em qualquer estágio, né? Só muda o formato da análise, né? Aquilo que se busca no time, mas sem dúvida alguma no estágio seed a gente ter ali um conjunto de co-founders com uma boa formação complementar, com uma formação técnica é super importante, né? A gente tem investidores muitas vezes empreendedores de primeira jornada, empreendedores que já estão numa segunda, terceira jornada, que vêm com maior maturidade e sabem trabalhar melhor esse momento de captação muitas vezes, mas isso não é um fator que determina uma escolha ou uma decisão de investimento necessariamente dentro da ABC. Nós investimos e nos relacionamos de forma muito
muito positiva com empreendedores de primeira jornada também. Em termos de numerologia de rodadas, eu estou muito em linha com o Bruno. Eu tenho uma visão um pouquinho mais clusterizada para SaaS no Brasil, né? Como nós investimos em empresas operacionais no Brasil, nos últimos 4 anos nós analisamos perto de 1.000 empresas SaaS B2B, que é o nosso foco. Então, em termos de tamanho de cheque, estou muito em linha com o que o Bruno trouxe. Valuation aqui acaba sendo uma consequência, né? Dado que a gente tem uma diluição ali entre 12% e 20%, quem sabe 15%, 20%, né? E um cheque ali médio em torno de 5 milhões de reais, valuation está aí para fazer a conta, né? Ele acaba sendo uma regra de 3. Em termos de parâmetros da empresa para esse estágio, a nossa visão é de uma receita recorrente, de um ARR, que varia ali, ele tem um range importante também, depende do grau de maturidade, mas que vai ali de 1 milhão a 5 milhões de reais, o que significa um MRR entre 80, 100 e 500, 400k de MRR como receita. Mas o mais importante nesse momento, assim, quanto maior é o volume de MRR, por tendência maior é a exigência de alguma previsibilidade na aquisição dessa receita, né? Aquele falso positivo de um crescimento muito intenso num primeiro ciclo, a depender do ambiente de negócios, é bastante comum. Então, quanto maior for o volume de receita, por tendência, a gente dá uma importância também um pouco maior para a estrutura de aquisição de receita e para a previsibilidade dessa receita. Como referências, vou tomar liberdade de compartilhar aqui, Fred, alguns parâmetros que nós, semana passada, divulgamos num material que foi desenvolvido em conjunto ali com a turma do Distrito, que traz algumas referências. Vou deixar o link aqui no chat para o pessoal acessar. Leve em consideração alguns parâmetros e dados levantados pela turma do Distrito e algumas inferências nossas sobre as rodadas de SaaS no Brasil nos últimos tempos. Excelente. Excelente compartilhamento aí, material muito rico aí, parabéns que vocês fizeram em conjunto com o Distrito. Entrando já um pouco na temática aqui, ou entrando direto, né? Assim, vamos falar agora assim, o que cada um de vocês prefere. É safe, é mútuo? Bruno, começa aí de novo. Como é que é você já falou da sua preferência aí pelo safe? Conta um pouco para nós o que motiva vocês a usar mais o safe do que o convertible note. Fechado. E acho que depois, dado que o tema é esse, a gente pode voltar e comparar caso não tenha coberto tudo. Mas acho que safe, a gente usa, acho que é uma abreviação, né, para Simple Agreement for Future Equity, é um agreement para futuramente você ter equity quando for feita uma rodada precificada, um equity round. Não é uma dívida, é um documento que eu acho que a grande vantagem que eu vejo é que é um documento público, escrito pela Y Combinator e publicado. Significa que ambos os lados, advogados e investidores e fundadores, não precisam discutir, sendo um documento público já discutido, já conhecido e amplamente usado. Ele tem um custo legal muito barato mesmo, talvez o mais barato de todos, não tem pegadinha, né? É o documento que é público. Não tem desconfiança dos dois lados, porque já foi discutido por alguém e é público de novo. E você, como fundo que tem medo de perder rodadas competitivas e rápidas no Vale, né? Especialmente, que é lá onde que acho que é mais difundido, você move rápido, e o fundador que também está ansioso para fechar com um bom investidor, também fecha rápido. E eu acho que vale citar que muitas vezes lá no Vale, em rodadas do Y Combinator, e até no Brasil, que está ficando muito comum o safe, é usado uma side letter, um contrato paralelo ao safe para garantir direitos básicos que os fundos geralmente pedem. E só para citar alguns rapidamente, direito à informação, bem básico, a gente acessar, saber o que está acontecendo, pode ser tão simples como me manda um e-mail mensal, uma ligação ou algo mais formal, como balanço. Direito de co-sale rights e rights of first refusal, que são direitos bastante básicos, e pro rata, para ter direito de investir nas rodadas subsequentes sem ser diluído. Cada fundo tem os seus, tem os que são comuns de um MVC, então não é que a gente usa o safe sem nada, a gente usa o safe com direitos básicos, que são bem tranquilos versus tudo que pode ser colocado. Então, tem fundos que só colocam o safe também e não querem nada além disso.
geralmente são fundos muito grandes que estão dedicando cheques muito pequenos para participar de uma rodada early stage. Acho que os fundos que gostam de fazer seed e usam o SAFE como instrumento oficial costumam ter uma side letter também bem curta, às vezes de uma página e meia ou duas, que essa sim pode ter alguma negociação entre advogados, mas ainda assim a gente vê que às vezes uma rodada pode ser tão barata como $1.000, $1.500, $2.000 de gasto legal do lado da companhia e do fundo, o que é uma fração de um equity round. Convertible, acho que Marcelo vai falar um pouco mais, mas o que eu vejo é que tem algumas vantagens. Até como gestor de fundo, uma das vantagens talvez é a velocidade com a qual a gente consegue avançar numa negociação. E acho que, por fim, acho que um ponto que vale destacar já é que ele não é uma dívida também, então tem alguns benefícios de ser mais friendly com o empreendedor. Sei que o Marcelo vai tocar porque ele tem uma versão diferente de mútuo, que é mais parecida com o SAFE, mas o mútuo conversível em si é uma dívida que tem juros, uma dívida cujo valor convertido na rodada subsequente, depois de 2 ou 3 anos, por exemplo, é corrigida com juros. Então, ela tem uma característica, às vezes, uma característica de dívida que assusta os empreendedores. Acho que, falando um pouco sobre a versão atual do SAFE, que a Y Combinator tem, ele chama Post Money SAFE, é mais parecido com uma rodada com preço setado no Post Money, e acho que é uma grande vantagem para o investidor, acho que até para o empreendedor, mas tem gente que acha que não necessariamente é melhor para o empreendedor, é que você sabe como investidor quantos % você está conseguindo nessa rodada, e por outro lado o empreendedor sabe quando que está se diluindo nessa rodada. Antigamente era uma versão que chamava Pre-Money Safe, não tinha nome, e agora acho que Post-Money Safe está sendo usado há mais de um ano. A gente, como fundo, tem uma grande preferência, porque para o fundo é importante saber quantos % ele vai ter de uma companhia, e para um fundo como o nosso, que gosta de adicionar valor, a gente gosta de ter uma porcentagem mínima da empresa para estar animado o suficiente, vamos dizer assim, para ajudar o máximo possível. A gente sempre está, mas eu acho que todo fundo tem um desejo de ter pelo menos X% aí de uma companhia. Para deixar claro, então, não sei se esse é um ótimo ponto, a Y Combinator, ela mudou ao longo do tempo, né, Bruno, seu direcionamento, muito porque ela via que os empreendedores, se eu não estou enganado, vinham captando volumes com esses safes e no final ninguém mais entendia bem quanto tinha de direito no cap table da empresa. E quanto mais a empresa captava, todos que haviam investido eram diluídos, de certa forma, proporcionalmente a essa captação maior. Agora, a empresa seta o percentual no pós-money, e isso significa que se a empresa decide captar mais, quem é diluído no final são os fundadores apenas, os investidores têm a participação deles garantida. E só para ver se eu peguei bem aqui, quais são você falou, eu acho que uns 3 pontos importantes na side letter aí do seu investimento, se eu peguei bem, direito de informação, direito de preferência, né, em próximas rodadas, para você poder acompanhar os próximos investimentos. Eu acho que tinha mais um aí que era importante para vocês, ou 2 que eu tenha perdido. Co-sale rights, poder vender junto caso haja uma venda futura, e right of first refusal, poder comprar os mesmos termos se tiver uma liquidez. Acho que 4, né, que a gente pede, que são o que a gente considera o básico do básico, ainda super pro empreendedor. Legal, é meio o nosso, tipo um tag-along aqui, né, direito de poder acompanhar a venda. Maravilha. Às vezes até ser avisado que, né? Porque esses direitos às vezes não são executados, eles servem como você estar informado de transações que acontecem, que eu acho que é um direito fair, né? Qualquer transação que haja esses direitos, geralmente fala se você precisa avisar um investidor que está acontecendo algo, e tem acontecido muita liquidez antes do prazo, ou mais cedo do que antes acontecia, então é um direito de sim poder participar, mas também ser avisado. Então, talvez dentro de information rights, se você fosse ver, dependendo de como o fundo quer operar. Legal. Marcelo, como é que vocês investem aqui? Acho que o Bruno já deu um pouco da palhinha, que vocês usam uma versão aí de mútuo. Conta um pouco da experiência de vocês com o tipo de conversível aqui no Brasil, né, onde vocês têm a incorporação do fundo.
Legal, Fred. Bom, como você falou, minha formação é jurídica e financeira, né? Então, naturalmente, o meu tema de estudo, desde o momento em que eu iniciei a atividade na Ibseed, foi criar uma ferramenta, um instrumental de investimento no Brasil que se conecte sem fricção com qualquer processo de redomiciliação ou de estruturação de holdings, de sedes lá fora, para que essas holdings sejam. Falo isso com o enfoque de quem investe em empresas que estão majoritariamente operacionais no Brasil. Então, sempre tive um cuidado de olhar lá para fora, entender quais eram as ferramentas jurídicas que estavam disponíveis aqui e criar um link ali, uma conexão perfeita entre as práticas e as ferramentas. Então, como espírito, e esse espírito pró-empreendedor, a nossa inspiração é no SAFE, assim como o Bruno trouxe. Nós, particularmente, investimos com o a possibilidade de investimento contempla várias ferramentas: bônus de subscrição, debênture conversível, investimento direto, mútuos conversíveis. Tudo que for passível de conversão em equity em algum momento é uma ferramenta apta para investimento num fundo de investimento em participações num FIP regulado pela CVM no Brasil. Isso funciona também para operações com sociedades limitadas ou com SAs, desde que a gente esteja trabalhando com o FIP na sua vertente FIP Capital Semente, que é onde nós nos enquadramos. Nós temos uma pequena dificuldade de usar SAFE, de outro modo ela não nos atrapalha no nosso dia a dia em razão da escolha que a gente fez em termos de carteira, de portfólio. Como nós olhamos para empresas no estágio muito inicial, que estão operacionais no Brasil e que foram estruturadas no Brasil, usualmente a lógica de uso do SAFE não encontra até mesmo algum tipo de receptividade dos advogados locais para usar essa ferramenta em língua inglesa, com um direito mais orientado para o direito americano, no Brasil, com sociedades tipicamente brasileiras. Então, quando nós participamos de rodadas iniciais no Brasil, empresas operacionais no Brasil, a gente não sente falta do SAFE, mas já tive que enfrentar esse tema. Existem oportunidades de investimento com empresas que já estão domiciliadas ou em Delaware ou Cayman, que gostariam de usar SAFE. Nós temos a oportunidade de investir, e aqui tem um aspecto regulatório super importante da CVM que cria um ponto de dificuldade. Por quê? Porque o SAFE, teoricamente, a hipótese de conversão ela está atrelada a uma futura rodada. Né? Então, quando a gente olha, a gente aporta um capital numa empresa, mas a gente não tem a certeza de converter isso em participação societária. Quando você está olhando para um FIP no Brasil, que tem auditores independentes, que tem essa regulação toda da CVM, né, ele, como o próprio nome já diz, ele é um fundo de investimento em participações societárias. Os contadores e auditores têm dificuldade de classificar contabilmente a natureza desse aporte que está sujeito a uma conversão sem um evento determinado de conversão em participação societária no futuro. Então, aqui a gente tem uma dificuldade técnica de contabilizar e a gente tem uma preferência para trabalhar com convertible note ou mútuos conversíveis. Mas, fazendo esse caminho de adaptação ao Brasil, eu, na verdade, há algum tempo, Fred, eu parei de escrever no título dos nossos contratos mútuo. Né? Eu passei a chamar de contratos de investimento, porque nós não trabalhamos com opção de dívida, né, na janela de conversão adequada. Então, nós não temos opção de dívida, nós estabelecemos prazo de conversão a partir da data em que nós fazemos o aporte, mas na data de conversão só é possível um entre dois caminhos: ou a gente converte isso em equity, ou a gente dá baixa contábil, write-off, assume o prejuízo, o risco do capital, que é a natureza da nossa atividade. Nós não trabalhamos com a opção de pegar o capital de volta como se fosse uma estrutura de dívida. Isso é super importante porque isso determina que a estrutura de capital da empresa a longo prazo seja estável. Né? Então, estava comentando com você, Fred, antes, poxa, nem co-invisto e nem aceito muito bem empresas que já vêm com mútuos conversíveis por rodadas com anjos e que tem essa opção de dívida a longo prazo. Porque a estrutura de dívida da empresa, a estrutura de capital, ela muda do dia para a noite a partir de uma tomada de decisão qualquer que não está controlada pelo fundo. Então, de um modo geral, nós não gostamos de trabalhar com opção de dívida. Nós fizemos o possível para desenvolver um contrato de investimento
com espírito de safe no Brasil, muito simples, né? Adotado por limitadas. E aí, claro, quando nós vamos converter no Brasil e a gente dá essa janela de tempo, 18 a 36 meses normalmente, como período de conversão, justamente porque nós temos a expectativa que a empresa passe por uma rodada subsequente de Série A, e normalmente é o investidor dessa rodada que determina a estrutura societária da rodada de equity. Então, às vezes, ele quer que a empresa, né, esse investidor determina que seja Delaware, determina que seja Cayman, ou determina que seja uma SA no Brasil, que é muito comum também. Então, nós deixamos em aberto, né, pelo período de conversão, a operação, e normalmente numa sociedade limitada, mas quando nós temos que converter isso e a empresa segue no Brasil, é importante que ela se transforme em SA. E é importante que a gente desfaça alguns mitos aqui, alguma complexidade que está no entorno de ser uma SA. A SA tem inúmeros benefícios, ela é muito simples hoje em dia. Basicamente, Fred, eu não consigo justificar contabilmente que eu aporto 5 milhões de reais por 15% de participação numa empresa, se ela é uma limitada e tem um capital social de 50 mil reais. Essa matemática não fecha numa limitada. É importante que essa sociedade se transforme em SA, que ela faça uma emissão de ações sem valor nominal, e aí com isso eu estabeleço ali uma compra de ações por um valor residual, o saldo dos meus 5 milhões vai lá para uma conta de caixa contábil, vai ágil caixa, sem nenhuma tributação. Então, no Brasil, numa sequência de rodadas de investimento no Brasil, a tendência é que o nosso capital, para ser convertido em equity, exige a transformação em SA. Então, uma série de pequenos benefícios da SA frente à limitada, é uma sociedade mais estável, os sócios não podem sair a qualquer momento, é uma sociedade que tem um quórum de decisão limitada, nós temos vários quórums de decisão de acordo com a especificidade da matéria, e de fato, né, aquilo que muitas vezes vem é, poxa, mas se eu virar SA, eu vou ser excluído do Simples Nacional. Também, de certa maneira, para quem tem feito um bom tema de casa em relação às suas projeções financeiras, tem deixado de ser um problema, porque a maioria das empresas que trabalha com um viés de prejuízo e queima de caixa por uma janela de tempo específica, tem optado mais pelo enquadramento no regime do lucro real do que pelo Simples Nacional. O lucro real tem se mostrado mais eficiente do ponto de vista fiscal numa jornada inicial do que necessariamente o Simples Nacional. Então, a gente tem trabalhado dessa maneira, é um contrato de investimento, um mútuo, passível de conversão, sem opção de dívida. Se ficamos no Brasil, precisamos nos transformar em SA em algum momento, senão a gente acompanha as rodadas lá fora, transita, faz o flip do nosso instrumento de investimento para uma rodada de equity lá fora. Isso é feito de forma super simples também. Só para fechar aqui, na mesma linha do Bruno, acho que estou muito alinhado em relação aos direitos que o Bruno trouxe aqui como direitos importantes, como os principais termos. Eu eventualmente acrescentaria aqui um nível de proteção que nós temos ali em eventos de down round. Acho que isso é um aspecto de proteção ao capital que é bastante comum nas nossas minutas. De um modo geral, acho que é homogêneo o comportamento do mercado de investimento em relação a isso. Poxa, olhamos com muito bons olhos uma estrutura adequada de vesting dos founders, né? O que significa isso? Poxa, a gente precisa acreditar que essas pessoas estão ali para uma jornada de longo prazo. É óbvio que existe toda uma forma de trabalhar isso de maneira a não penalizar os founders, mas um compromisso formal de permanecer por um bom tempo, né? E ter o seu equity atrelado a essa jornada também é uma lógica de estrutura, um tipo de cláusula que nós trabalhamos com bastante frequência nas nossas operações. Muito bom. Uma coisa que nenhum de vocês mencionou, eu acho que é um tema polêmico, às vezes, principalmente nesses primeiros estágios, porque é mais visto, é mais comum no seguinte, são os liquidation preference, né? O direito de vocês recuperarem o capital uma vez, duas vezes o capital, às vezes, antes dos fundadores e demais investidores. É algo que faz parte das minutas de vocês, do term sheet de vocês? Como é que vocês veem essa questão de liquidation preference nos primeiros estágios? Segue, Marcelo, aí depois aqui, Bruno. Vamos lá, então. Poxa, sem dúvida alguma, é um tema super importante.
Tá? Eu, particularmente, como é que eu encaro essa ferramenta? Eu acho que a maturidade dos empreendedores em relação ao uso dela é muito bem-vinda, porque, de certa maneira, ela é uma forma da gente não entrar, por vezes, em alguma discussão sobre valuation. Se você está com uma situação muito estressada ali, mas você não quer entrar num ponto de desgaste, você não quer atribuir um valor muito maior ou menor, você está relativamente confortável com equity, a opção que você tem como investidor é pensar em algum nível de preferência de liquidação para que num cenário em que as coisas não funcionem muito bem, você use esse gatilho para ter um retorno mínimo do seu investimento, e isso não significa que você vai ganhar mais que os founders ou que eles não vão ganhar capital. Ao contrário, eu costumo dizer o seguinte, poxa, a opção de fazer uma transação, de encaminhar uma saída, um evento de liquidez, é sempre dos fundadores. A gente não interfere de um modo geral nesse nível de gestão e de tomada de decisão. Por outro lado, a gente busca um nível mínimo de preferência de capital, de proteção ao capital, com ferramentas como a preferência de liquidação. O que significa isso? Para traduzir para a turma em números, né, Fred? Que às vezes esse exercício é importante. Eu fui lá e coloquei R$1 milhão numa companhia, eu pus money 10 milhões, eu tenho 10% de equity. Tá? Se os fundadores daqui a pouco, por alguma decisão, né, enfim, por alguma situação do meio da jornada, decidem vender a companhia por R$5 milhões, meus 10% teriam uma correspondência ali a R$500 mil como valor de saída. Quando eu estabeleço uma preferência de liquidação de uma vez, dos 5 que são produto da venda, eu vou recuperar meu 1. Ou seja, eu não vou ter um retorno abaixo do meu capital, os empreendedores vão ter um upside patrimonial ali de 4 milhões, mas implicitamente o meu equity nessa saída foi de 20% do capital total e não de 10%. Então, ela é uma ferramenta que alinha expectativas para performance de saída abaixo do valuation post-money da rodada. Né? Nós não trabalhamos com uma preferência de liquidação agressiva, a gente encontra muito no Brasil uma preferência com correção monetária mais juros anuais, IPCA mais 6, IPCA mais 8, IPCA mais 4. Né? Isso significa que a companhia, para que essa cláusula se torne absolutamente estéril e sem uso, ela deve crescer num patamar de 10% ao ano, numa base de precificação equivalente ao seu post-money. Se as coisas acontecerem dessa maneira, se a valorização do patrimônio for o post-money mais 10% ao ano, a minha preferência de liquidação ela é absolutamente inócua. Tá? Então, de um modo geral, a gente usa a preferência de liquidação para ponderar, para fugir de uma discussão de valuation e para se proteger de um cenário em que a performance não foi aquela esperada pelo empreendedor em relação ao retorno do nosso capital. Uma vez liquidation preference para vocês está ok, Bruno, mais do que isso, como é que vocês veem essa questão? Para a gente sempre geralmente faz safe, aí o safe, a intenção do safe é converter em Series A share, geralmente um equity round grande de um seed, que geralmente tem a preferência setada depois, e o que a gente vê é uma vez, acho que o mercado americano às vezes oscila, se você olhar historicamente, participarem ou não, mas acho que é ainda mais friendly para uma vez. Eu já vi rodadas acontecendo com mais de uma vez já, mas elas são geralmente momentos como pandemia, mas não é normal, tem que ter algum motivo específico. E acho que vale citar que, assim, meu entendimento de convertible com juros, que não é o caso do Marcel, da ABC, é que se você tem um convertible debt com liquidation preference de uma vez, pode ser uma vez, mas a conversão se dá lá na frente a um juros, que é geralmente o caso, a maioria dos convertibles tem um juros, essa liquidation preference cresce. Então, não é que ela é uma vez, mas já existe essa correção de qualquer forma, que não é o caso do safe. Então, relativamente ao safe, o safe ainda assim parece mais friendly, porque não tem essa correção por juros, que pode ser visto como uma liquidation preference crescendo, ou o valor do aporte sendo corrigido. Mas a gente nunca fez algo a mais. Não vou falar que a gente nunca faria, porque existem casos e casos, né? Existem casos em que, por exemplo, o fundador pode ter uma vontade de vender a companhia muito cedo e tem um comprador querendo comprar imediatamente, a gente quer desincentivar isso, mas a gente nunca fez. Mas podem existir casos em que faz sentido para alinhar um incentivo que
se a gente está entrando agora numa situação mega específica, a gente quer sair não daqui a 6 meses, daqui a alguns anos, mas a gente nunca precisou fazer isso, mas eu acho que existem casos em que é ok para os dois lados. É óbvio que se o empreendedor está disposto a isso, é porque ele ou está sem opção, ou às vezes com alinhamento de que, cara, a gente está indo para o home run, mas a gente nunca fez nada diferente de uma vez. Ótimo, eu vou pegando aqui umas questões do público. A Maria Camila mandou uma pergunta aqui que eu acho bem pertinente em relação à liquidez dos fundadores, né? Muitos deles estão aí numa trajetória de algum tempo e, Marcelo, você comentou do vesting dos fundadores. Vocês têm alguma restrição para liquidez dos próprios fundadores? Vocês definem isso de alguma forma nos contratos de vocês, impedindo ou permitindo que eles liquidem parte da sua participação? Não, Fred, acho que isso aqui é uma preocupação super específica. Só para não perder um ponto, assim, eu falei de uma forma mais teórica sobre preferência de liquidação, mas eu estou em linha com o Bruno, a gente não tem uma exigência, a gente tem equity travado quando a gente entra, a gente não acrua juros para conversão. De um modo geral, quando a gente estabelece, está na casa de uma vez o capital também. Mas para voltar então aqui, Fred, para a sua pergunta, acho que o vesting, assim, como eu trabalho com temas, você comentou ali, eu estou muito envolvido com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eu dou aulas ali sobre esse tema, sobre essas ferramentas de investimento. Eu vou me permitir ali falar um pouquinho sobre a abordagem que eu trago nesses cursos. Na minha percepção, Fred, o vesting ele deveria ser uma preocupação entre co-founders, tá? Uma das coisas que nós mais percebemos nesse estágio, cara, é muito difícil eu transitar, mudar o chapéu. Eu sou sócio, depois eu sou executivo, e aí começa uma estrutura ali de hierarquia que é natural e necessária, divisão de papéis e de funções, e muitas vezes, cara, isso pode gerar algum tipo de atrito entre os founders, né? Então, qualquer situação que determine o fim de uma relação societária e que tenha um alinhamento de expectativa em relação à forma como essa relação, ao modo como essa relação termina e o quanto isso custa para a empresa, ela é bem-vinda pelo bem da companhia, não necessariamente dos investidores. Então, quando eu falo de vesting com os founders nas empresas em que nós investimos, eu nunca fico defendendo o ponto sob a perspectiva de um investidor. Eu digo, cara, pensa que eu não estou nessa sala, sentem vocês três, pensa que amanhã alguém acorda e quer ir embora, né? Qual é o impacto econômico que essa situação deve gerar na companhia? Porque na prática, às vezes essa discussão começa, poxa, o fundo está exigindo um vesting, e depois ali na frente você vê um founder olhar e diz, cara, meu co-founder saiu, que bom que você exigiu aquilo, eu achava que era para você, mas no fim do dia aquilo fez um bem para a companhia, porque determinou uma forma de saída que não causou um transtorno ou um desequilíbrio financeiro momentâneo de uma regra que não estava estabelecida. Então, para mim, o vesting ele deveria existir independentemente de investidor. Se eu estivesse estruturando uma empresa hoje e tivesse 2, 3 co-founders comigo, eu criaria uma lógica de vesting para que as pessoas, de fato, alcançassem o equity ideal de acordo com a progressão da sua entrega ideal, no tempo, na qualidade técnica, na forma. Então, o vesting é uma forma de ir capturando a participação societária máxima ao longo do tempo, que, na minha percepção, ela independe da figura de um investidor. Agora, óbvio, o investidor de um estágio inicial olha para as pessoas. Se elas saírem do negócio, o negócio não existe. Então, algum tipo de alinhamento em relação a essa perspectiva de permanência à frente do negócio é importante, e o vesting acaba sendo um tipo de estrutura propícia para esse tipo de alinhamento. Mas não tem um padrão específico, ela é muito caso a caso, ela respeita a história pregressa, aquilo que está por vir, ela é customizada pela visão mais benéfica para a companhia a partir de uma conversa com os founders. Não existe um padrão específico para essa estrutura. Legal. Bruno, acho que antes de pegar uma outra pergunta aqui da plateia, uma questão que eu vejo com alguma frequência em geral, as rodadas nesse estágio semente, elas têm um número significativo, às vezes, de anjos, né? Muito comum você trazer anjos. E aí você tem uma rodada anjos e tem fundos institucionais com todas as suas regras de governança e tal. Como é que vocês lidam com esses direitos?
tudo bem você ter termos diferentes numa rodada, mesmo entre fundos, às vezes, eu imagino, né, o fundo que está liderando, os fundos que estão seguindo. Quando é equity, em geral, tem uma maior uniformidade, se eu não estou enganado. Mas quando é mútuo ou safe, imagino que haja uma margem um pouco maior. O que vocês veem nesse sentido aí na prática de vocês? A gente tem visto cada vez mais anjos se juntando na mesma rodada que fundos, e os fundos setando valuation, porque existe um maior acesso a capital, os melhores empreendedores são bem conectados com outros anjos e fundos, então eu tenho visto mais colaboração do que rodadas separadas, versus antigamente que anjo era o anjo, figura anjo mesmo, te ajudar, e talvez esse dinheiro nunca volte, né? Hoje tem anjos que já fizeram muito dinheiro ou não querem ajudar, mas estão ok em investir com fundo. Tem anjo que até prefere investir com fundo. Mas existem casos em que não, em que existe uma diferença. Eu acho que, em termos de, falando assim, numa mesma rodada, no mesmo mês, pode ser que a gente tenha termos com valuation maiores do que há um ano. Isso é bem comum na Y Combinator. A gente já fez investimento em que um mês antes a rodada estava mais barata e um mês depois a rodada estava mais cara. Bem mais comum lá. Acho que você premia quem entrou primeiro na rodada, porque às vezes quando você é líder de uma rodada de equity, você é o primeiro a falar assim, a empresa cresceu por 3 meses 50%, e a última pessoa fala assim, está tomando menos risco. Mas, enfim, acho que é ok, faz parte do equity round, o primeiro toma mais risco, e a rodada ser a mesma, vai. Mas o que a gente não gosta, e às vezes a gente coloca uma cláusula que se comentar no safe, é quando existe uma rodada subsequente à nossa mais barata. E você vai ver em muitos safes da Y Combinator um termo que chama MFN, até no site da YC tem essa versão, que é Most Favored Nation, significa que se alguém tiver termos mais favoráveis que os meus futuros, eu vou aplicar o mesmo. Então, a proteção para não acontecer um valuation, por exemplo, menor uma semana depois, que aí seria um gosto amargo em que os fundos não querem passar. Agora, se o fundador pedir permissão para trazer um cofundador estratégico na rodada, com algum desconto, é uma conversa diferente, mas eu acho que entre fundos, uma mesma rodada tem que ter o mesmo preço. Em meses diferentes, semanas diferentes, acho que seria ok, mas uma rodada mais barata depois é uma coisa mais incomum. Acho que tem que ter uma boa justificativa para isso. Maravilha. E tem uma pergunta aqui para o Marcelo, eu acho que tu também deve ter essa experiência, Bruno, de se o mútuo, né? Acho que talvez na tua época lá de que canto não existia safe ainda. Imagino que tua rodada deve ter sido com mútuo, não sei se foi equity direto, né? Mas se tu acha, ou se vocês acham aqui, se tu podia começar, Bruno, se de fato o mútuo, pela obrigação do repagamento, não cria esse comprometimento maior do fundador, né? Se no final esse mercado vem nos últimos anos migrando para um valor muito grande do empreendedor, né? Entrepreneur friendly, e isso faz com que ele consiga captar termos muito favoráveis sem esse comprometimento de repagar o mútuo. Você acha que isso é algo que está desbalanceado ou o safe não prejudica demais esse comprometimento do empreendedor? Acho que falando da perspectiva do fundo, e eu fui empreendedor antes, de uma visão do mundo que hoje acho que eu aprendi mais, mas acho que o fundo investidor VC profissional, diferente de anjo, tá? Ele quer acertar a grande bolada. Quando dá meio certo, muitas empresas dão meio certo dentro de portfólio de 20 empresas. Algumas dão muito certo, muito certo, aí retorno de 3 vezes, 5 vezes. Um monte de retorno entre 0 e 1 vez, 1 e 2 vezes, que são retornos que não mudam a vida do fundo. Ajuda a voltar um pouco o capital, mas não é para isso que a gente existe. Então, não é que é mesquinharia, assim, não é que a gente não se importa, a gente quer ajudar o empreendedor e fazer um exit melhor possível, mas faz parte do jogo do VC perder todo o dinheiro em alguns investimentos dado um portfólio. Faz parte do nosso modelo, já está previsto. Se você pegar dado dos Estados Unidos de seed stage, a taxa de sobrevivência de uma empresa que levanta seed e consegue levantar uma rodada depois é de 30%, na média do venture capital americano e europeu, 27%, 33%, depende da época. Então, você não consegue levantar, vira zumbi ou morre. Faz parte do jogo, e o fato de agora ser mais friendly para o empreendedor é porque tem mais capital e mais competição. Tendemos a caminhar para os Estados Unidos, lá tem muito capital, pouco empreendedor, ou seja, tem mais capital relativo ao empreendedor, tendemos a safe.
Brasil está começando a atender a Safe, melhorou para Convertible, aí agora tem bastante gente fazendo Safe, mas o mercado tende, na maturidade, ser mais favorável ao empreendedor, valuation, termos, veículos, value added do fundo, assim, como diferencial para falar, olha, eu tenho dinheiro, mas eu também vou te ajudar muito. E eu acho que é bom para o ecossistema. Eu, que estou no outro lado da mesa, eu fico feliz com a evolução, porque isso atrai ainda mais empreendedores a tomar o risco e não ter medo de errar, mas sim começar um negócio. Então eu vejo mais como favorável, apesar dos termos estarem cada vez mais favoráveis para o empreendedor. Concorda, Marcelo? Em linha com o Bruno, Fred, eu não gosto de estrutura de dívida, eu acho que assim faz parte da natureza do capital. Poxa, é um capital de risco, é uma operação de risco, o investidor tem que escolher, ele tem essa oportunidade, o mercado é amplo. Mas criar uma estrutura de dívida, eu fico pensando assim que tem um desbalanceamento aqui que, poxa, se dá certo, eu tenho lá meu equity, se dá errado, eu tenho meu capital. E o pior é que às vezes, né, nessas estruturas ainda se exige que os fundadores sejam fiadores, avalistas, não é uma dívida só da empresa, né? Eu particularmente acho que tem um desalinhamento muito grande aqui entre oportunidade de negócio e natureza do capital que está sendo investido. Eu acho que o empreendedor, né? E a pergunta foi, poxa, mas será que não gera um maior comprometimento? Eu acho que o empreendedor ele está tão comprometido com a oportunidade, com o sonho que está à sua frente, que sinceramente o comprometimento pelo sonho, pelo medo, eu ainda prefiro apostar no comprometimento pelo sonho do que no comprometimento pelo medo. Acho que dívida é algo que tende a dentro do possível, se repensar por quem adota esse caminho como forma de gerar comprometimento. Excelente. Precisamos de mais investidores com essa cabeça, isso ainda bem é fruto do amadurecimento do nosso mercado. Estamos chegando no final aqui, respondendo acho que rapidamente aqui a pergunta da Maria Camila. A gente falou em conversíveis travados no pós-money, citamos aqui o caso do Safe, né? E no Safe não tem juros, então acho que essa questão que você coloca de diluição maior, ela não se verifica, porque o Safe ele não tem juros, tá? E eu acho que um tema, por fim, aqui que o Mark traz, antes da gente entrar no fechamento, e que é um tema que a gente trabalha muito no Basement, sobre stock option. A gente falou ali no início um pouco dos padrões de diluição, de 15%, 20%, mas a gente não falou que, em geral, nessas rodadas, além dessa diluição do aporte dos investidores, é muito comum um incentivo, vamos dizer assim, se não obrigação, de o empreendedor criar o seu stock option plan. Tá? Então, a pergunta eu acho que é nesse sentido. Vocês veem stock option plans que também incluam os founders? Na verdade, aqui é um pouco diferente, perdão a pergunta. Assim, é ok para vocês criar um stock option plan que inclua os fundadores nisso? Bruno? Vou falar um pouco da minha experiência como empreendedor, e aí depois como investidor. Mas quando acaba-se o vesting, acontece de empreendedores que estão bastante diluídos, foi o meu caso, foi um Series A que diluiu 40% com option pool, e a gente pivotou e passaram 6, 7 anos, e você fala assim, caramba, já estou aqui bem diluído e a gente teve que pivotar e a gente quer continuar animado. Então, você pode ter um pedaço do pool que volta para os founders. No nosso caso, a gente voltou boa parte para o Alan, que era o sócio entre nós três, que entrou depois, tinha menos equity. Ele tinha uma fração do que os fundadores tinham, eu e o Fernando, ele virou cofundador e foi ganhando. Então, a gente foi emitindo para tirar a diferença deles com a gente. Hoje ele é o maior shareholder, CEO da companhia, etc. Então, ele pode, mas se você pensar o que acontece, geralmente é quando acontece um pivô, depois de 6 anos a empresa andou de lado, depois começou a andar e você quer incentivar o time, cria-se um pool novo, dedica-se pedaço ao time de fundadores, a custo dos investidores. Então, na verdade, assim, ele talvez uma transferência de shares lá de investidores passados para um pool novo que também vai para os founders. Então, óbvio que dilui todo mundo, mas se você está dando para um time fundador, dilui menos os founders, na verdade eles saem com mais equity. Não é uma conversa fácil, mas ela existe mais para frente quando faz sentido existir, especialmente quando os fundadores foram muito diluídos, que é uma coisa que tem mudado bastante, né? Se você pegar a safra de 2012, que são os unicórnios atuais, os fundadores foram bem diluídos, então corrigiu o seu overtime. Hoje em dia, os fundadores estão super bem aí nos valuations, então é um problema que vai ser
menor, eu acho. Eu tenho aqui meu testemunho é parecido também, a gente fez esse pivô aqui para o Basement, saindo de plataforma de crowdfunding, e foi um mecanismo importante na nossa trajetória para manter a equipe comprometida. Temos aqui 1 minuto, então eu vou ter que encerrar, vou pedir as palavras finais aí do Marcelo e do Bruno, se vocês puderem deixar uma dica para os empreendedores aqui que estão buscando o seu seed capital, qual seria a dica que vocês deixariam aqui para os nossos participantes? Marcelo, começa contigo aí agora. Bom, Fred, eu acho que a grande dica é realmente, cara, fazer o tema de casa e fazer uma diligência nos investidores, né? A gente, quando nós estamos olhando ali uma oportunidade de investimento, poxa, a gente pede informação, a gente vai lá e investiga, a gente, de uma forma geral, acho que o Bruno vai concordar com isso, recebe com muito bons olhos os empreendedores que fazem essa diligência. Poxa, qual é o seu veículo de investimento? Quais são os seus principais termos, que tipo de contribuição você vai dar. Esse tipo de maturidade, de entendimento sobre a sua estrutura, a estrutura do investidor e um prévio alinhamento de expectativa que traz a sensação de maturidade e, consequentemente, de estabilidade na relação que começa no dia seguinte ao investimento. Então, acho que a dica é fazer o tema de casa, entender a sua estrutura, né? Tem um juridiquês aqui, tem um pouco de finanças também, não adianta, poxa, bibliografia, o seu material, né, Fred? Está sendo um material muito importante aí de apoio aos empreendedores do Basement, né, não do Fred. Então, eu acho que é seguir essa jornada de fazer o tema de casa, fazer a diligência, entender quem são os investidores e buscar a melhor opção aí para sua jornada. Acho que essa é a dica que eu deixaria na mesa, não negligenciar na hora de fazer o tema de casa. Muito bom. Bruno. Uma dica rápida já que a gente está falando de mútuo e safe, como melhorar os termos para empreendedores, que a melhor forma sempre de melhorar um deal é ter mais que um. E acho que tem a ver com fazer lição de casa, fazer um bom processo de fundraising, estar pronto para levantar, ter um bom material, um bom time. Porque negociar por negociar, acho que o empreendedor não tem leverage, mas o mercado caminha por ser mais competitivo, então acho que os empreendedores caminham por ter rodadas bem favoráveis, como a gente tem visto nesses últimos 3 meses. Acho que nunca foi tão bom empreender como nesses últimos 3 meses. A gente está assustado e feliz, né, porque tem muita competição, valuation subindo, rodadas subindo, mas empreendedores com dinheiro suficiente para montar um time como nunca foi montado antes, do comecinho. Então, acho que essa seria a minha dica, assim, aproveitar o momento e ter mais que uma proposta. Nada melhor do que isso para ter uma boa rodada para fechar. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a todos vocês que participaram aqui dessa conversa. Eu saio muito contente e atualizado aqui sobre o cenário atual das rodadas Seed Stage, seja com enfoque mais América Latina, offshore, um enfoque mais nacional aqui com ABCD e OneVC. Então, mais uma vez, enorme pela contribuição de vocês, parabéns pelo trabalho, assim, admiro demais o que ambos vêm fazendo para esses primeiros estágios no Brasil, e boa sorte para todos vocês, para os empreendedores, e Bruno e Marcelo aí nos seus investimentos. Uma boa noite, um grande abraço. Valeu, Fred.